Quando o narcisista termina com a relação, isso significa que você já estava sendo traída por ele? Nem sempre. Primeiramente, quando ele termina o relacionamento, existem duas formas. Ou ele te induz à loucura, vai criando cenários, coisas que é onde não existe motivo para briga e vai arrumando circunstâncias e motivações onde não existe nenhum motivo para a briga, até você não ter outra saída a não ser que você ter que pedir o divórcio ou o término do namoro, do noivado, enfim, do relacionamento. Por quê? Aí neste caso, para ele é melhor, porque ele se torna mais vítima para a família dele, para os amigos, para falar, olha como você é terrível e olha como que eu sou coitadinho. Então, geralmente, para ele, esse seria o melhor método de você pedir o divórcio. A segunda forma de ele encerrar o relacionamento é realmente ele chegar e falar, olha, não quero mais saber, não gosto mais de você e não quero mais saber. E isso geralmente acontece quando ele já te sugou, já não tem mais o que sugar de você. É como um vampiro mesmo, você já é uma pessoa morta e já esgotou tudo aquilo que já queria tirar de você, já supriu tudo, e pode ser que ele tenha uma outra pessoa, como pode ser que não. Pode ser, sim, que como o narcisista é muito promíscuo, geralmente eles, na maioria das vezes, eles traem as suas companheiras ou seus companheiros. Mas isso não é regra. Não é porque o narcisista não traiu que não significa que ele não é narcisista. Porque existe também o narcisista, daquele que ele não precisa de uma outra pessoa para validar a superioridade dele. Ele sabe que ele é o bom, ele sabe que ele é o gostosão, de que ele não precisa de uma outra mulher ou de um outro homem para ficar enchendo, inflando o ego dele. Muito provavelmente, quando ele termina o relacionamento ou induz a terminar o relacionamento, ele já tem uma outra fonte de suprimento narcisista, mas não necessariamente com outro relacionamento. E essa outra fonte pode ser facilmente obtida entre os familiares, principalmente se ele tiver filho menor, porque ele pode dominar como uma verdadeira marionete, e se o filho menor falar alguma coisa, quem é você para falar? Eu sou seu pai ou eu sou sua mãe? Cala a boca, baixa a cabeça, que eu que mando aqui na situação e você tem que fazer tudo aquilo que eu quero. Então, você quer um suprimento maior do que esse? Muitas vezes tem, de repente, uma mãe submissa, de repente veio de uma família, numa dinâmica em que patriarcal, né, em que o pai mandava, dominava, e de repente essa figura não tem mais, ou porque o pai já não existe, ou de uma forma física, de repente ele já faleceu, ou de repente a pessoa está tão debilitada que já não apita mais nada em casa, então ele agora que é a figura do pai. Então se a mãe, por exemplo, estiver viva, é ele que vai estar agora dominando tudo, ele vai que tá dando ditando as regras da casa, se tem de repente irmãos, as pessoas mais próximas, se são submissas, não são aquelas pessoas que... mas existem também muitos aqueles narcisistas que pensam, né? As vítimas que pensam, não, eu peito, imagina, ninguém vai me dominar. Só que domina. Narcisista, ele é perfeito nisso. Então, por mais que às vezes a pessoa é explosiva, pensa que não está sendo dominada, mas o narcisista, ele pinta e borda, ele come pelas bordas, ele faz as coisas por uma forma muito sutil, que às vezes a pessoa que pensa que não está sendo dominada que nem um gatinho. Pensa que é um tigre selvagem, só que você vai ver é um gatinho. Sentando, dando a patinha, como um cachorrinho. Exatamente. Então, assim, porque muitos vídeos nós vemos de pessoas pensando assim, então eu acho que meu marido não era narcisista porque eu não fui traída. Eu nunca fui traída. Ou, quando eu fui descartada, é muito difícil quando a gente pensa que foi descartada, mas você fala, não, eu não fui descartada, fui eu que pedi o divórcio. Só que não. Ele criou situações para você pedir o divórcio, para ele se fazer de mais coitadinho para a família dele que ele já domina. E às vezes,
na maioria das vezes, você não é a primeira, e nem foi a segunda, e nem será a última. Então, é muito melhor para o narcisista sair bem na fita em ele ser a vítima do relacionamento, para falar, você tá vendo como ela foi ruim comigo, como que eu fiz de tudo, tanto é que ela que pediu divórcio. Muitas das vezes a família não percebe, principalmente se o narcisista ele ocupa altos cargos na sociedade. E é o que muitas vezes acontece. Infelizmente, a nossa sociedade hipócrita, ela aplaude os narcisistas. São CIO, gente de alto comando, de alto escalão, eles aplaudem. Quanto mais a pessoa é grossa, estúpida, nossa, ele é um excelente comandante, commander-in-chief, né? Então, a nossa sociedade, infelizmente, ela aplaude os narcisistas. E como é que fica a família nessa? Somente se for de algumas áreas, né? Transforma a casa praticamente num quartel. E é tão maravilhoso para o narcisista quando a ex pede o divórcio, porque além de ele já ter sugado tudo, já você não ter mais suprimento para oferecer para ele. Se ele terminasse o relacionamento com você, ele seria uma figura ruim. A família, os amigos iam falando, mas nossa, por que você terminou com o relacionamento? Ele ia falar, tipo, eu já supri tudo, ela não me serve mais? Não, é muito melhor você se fazer de vítima. Falar de que foi ela que pediu o divórcio. Eu estava, olha só como é que é. E aí existe ainda a situação de que algumas mulheres, às vezes, elas ficam tão frágeis num relacionamento e às vezes aparece uma pessoa que vai te cercando, vai te enchendo de amor e tal. Aí existem algumas que elas acabam optando, já que acharam uma pessoa que tá te dando amor, tá te dando carinho, tá te dando atenção, aí você vê o traste que você tá, uma pessoa que só te humilha, só te coloca pra baixo e tudo. Então, às vezes, a pessoa, ela procura, ou como ela não se garante muito, não tem uma base forte de repente pedir o divórcio, se restabilizar, se reestruturar para depois procurar um outro relacionamento mais cheia de si, que esse que seria o ideal dos mundos. Às vezes a pessoa já sabe que aquele relacionamento não vai mais pra frente e fica procurando uma outra pessoa para te dar coragem o suficiente para você terminar com aquele narcisista. E aí, lógico, o narcisista, ele já te deu todos os motivos para você terminar, que às vezes você nem consegue mais olhar para ele. E aí você pede o divórcio, e aí o narcisista tá com a faca, o queijo na mão e a goiabinha e tudo que ele precisa, né? Porque além de você ter perdido o divórcio, você ainda estava em relacionamento extraconjugal com uma outra pessoa. E não importa se esse relacionamento extraconjugal, de repente, depois que você pediu o divórcio, vocês estão juntos e vão morrer juntos pro resto da vida. O narcisista sempre vai usar isso contra a pessoa, tá vendo? Ela era uma vagabunda, ou ele era um vassalo, né? Um galinha e tal. E não tem escapatória com o narcisista. Então ele sempre vai usar estes métodos contra a pessoa. E se é mais interessante porque quando, por exemplo, a mulher ela pede o divórcio do narcisista e ela tá se reestruturando, fica mais complicado para o narcisista justificar o porquê que a outra pediu o divórcio. Vai falar, porque ela é louca mesmo. E se a outra pessoa ainda descobriu de que, através desse narcisista, ela descobriu que ela vinha de uma família narcisista e se isolou de todos porque ela tá se reestruturando, que ela não quer mais isso, o narcisista ele vai acabar usando essa decisão que ela teve em se reestruturar e não querer mais saber de famílias tóxicas contra ela, dizendo, tá vendo, ninguém gosta de você, você é sozinha, você é solitária, por isso que ninguém te aguenta, né? Aí, enfim, meu tempo já acabou, infelizmente. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe o máximo de pessoas para mais pessoas serem salvas por estes conteúdos, como já me salvaram. E espero ter te ajudado. Me acompanhem ajudando. A advogada sempre te ajudando. Um grande beijo.